Bem, meus amigos do Independente, eu estou aqui com a deputada da bancada ativista Mônica Seixas, do PSOL, deputada estadual aqui em São Paulo. Obrigado, Mônica, por nos receber. À disposição. Mônica, aconteceu esse triste episódio de Paraisópolis, você estava agora na delegacia de polícia. O que você pode contar pra gente que o seu mandato está fazendo, algumas novidades? A gente acompanha desde a madrugada do sábado, quando a gente recebeu a notícia das possíveis mortes e dos feridos, das famílias no hospital, a busca pelos desaparecidos, a confirmação da morte, o recebimento dos corpos no IML, inclusive o nosso mandato ficou na pressão da Secretaria de Segurança Pública, porque as famílias estavam muito preocupadas com a falta de documentação do estado desses corpos, o que faz com que seja mais difícil investigar a possível causa da morte posterior aos enterros. A gente considera que a Operação Pancadão, que é uma política do governo do estado de São Paulo para as periferias, é uma operação criminosa, tem sangue nas mãos. Isso porque existem protocolos da Polícia Militar desde os anos 90 para lidar com grandes multidões, para lidar com ebulições sociais, e a gente tem visto, hoje eu estive com o secretário executivo geral da Polícia Militar justamente questionando esses protocolos, e ele insiste que em situação de perturbação de sossego, em som alto, a Polícia Militar tem que agir, e ele insiste que os vídeos que a gente viu na mídia na última semana das agressões gratuitas dos policiais às pessoas não são daquela data de Paraisópolis, mas independentemente de qual data sejam aqueles vídeos, é inaceitável que a polícia haja daquela forma com jovens periféricos, com jovens negros, com jovens que gostam e que dançam de funk. Então a gente está acompanhando e está tensionando via Assembleia Legislativa a revisão do protocolo da Operação Pancadão. A gente acha que ebulição social e manifestação cultural é pasta da educação, da cultura e da assistência social. Se tem jovens menores de idade consumindo drogas e álcool, que é a principal argumentação da segurança pública, a gente precisa que o Conselho Tutelar haja e não que a polícia bata, espanque, atinja a casa de moradores com gás lacrimogêneo, porque eles estão sendo chamados para dispersar o som e não para provocar maior tumulto. Mas a gente vê jovens usando drogas também em festas da classe média alta. Aqui em São Paulo, por exemplo, na Vila Madalena, na Rua Augusta, são pontos ricos e nunca vi a polícia agir dessa forma. Então você vê também racismo institucional? Com certeza, com certeza. Preconceito contra a pobreza, dificuldades de lidar com as expressões da periferia, porque na Vila Madalena também tem uma população envelhecida que liga diariamente para a Polícia Militar reclamando do som alto, do barulho. Ali na região central da Avenida Paulista também tem uma população envelhecida que também tem que lidar com a multidão, com o barulho, com o som alto. A gente também verifica o consumo de bebidas alcoólicas e atitudes ilícitas por parte de menores de idade, mas como eu disse, o Estado falha quando acha que a única política que tem que oferecer é a polícia, porque ambos os lugares, na classe média e na periferia, falta conselho tutelar, falta saúde, falta cultura, falta educação, mas para a periferia não falta policiamento, não falta poder ostensivo, não falta agressividade. O que falta de fato é áreas de lazer, inclusive, né? Porque muitos jovens vieram da Zona Norte para participar do baile. De diversas regiões, de outras cidades, inclusive todos os mortos não eram de Paraisópolis, até porque a gente estima que, primeiro que a comunidade já estava sob alerta, isso é importante dizer, que desde o início do mês, após a morte de um policial na favela de Paraisópolis, a comunidade está sob alerta por uma possível vingança, por uma possível chacina. Havia toda uma boataria que aconteceria uma chacina na comunidade. Segundo que os jovens da comunidade, que estavam em número menor, conhecem o território e não entrariam em ruas fechadas, porque tradicionalmente aquelas vielas ficam fechadas porque os moradores não querem. São vielas que têm entradas de casa, mas são vielas muito extensas e muito fininhas, e tradicionalmente os moradores fecham aquelas vielas, os portões daquelas vielas, para que as pessoas não façam xixi na porta da sua casa. Então os moradores da comunidade sabem disso e não correram para essas vielas. Então
os mortos são todos pessoas de fora da favela de Paraisópolis. O que você acha da política de segurança do governador João Dória? Eu acho uma tragédia, eu acho que ela aprofunda desigualdades, mas distribui. Se tem uma coisa que esse governo está fazendo é distribuir a violência. Primeiro porque aumenta a sensação de insegurança na população com esses dados todos os dias de aprendeu tanto, precisa aprender mais. No meu governo, durante a campanha ele disse isso, no meu governo o policial vai atirar para matar, eu vou dar o melhor advogado que o policial precisar para matar bandido, etc. E aumenta em todos nós uma sensação de insegurança, causando histeria coletiva. Aí as pessoas ficam mais aptas para a violência e isso é ruim para todo mundo. Tanto para um cidadão que ao se deparar com a polícia fica com medo e reage mal, tanto, enfim, para as pessoas que acham que vai estar mais suscetível, que tem mais bandido, que podem ser assaltadas mesmo. É irresponsável. Um Estado social de paz, um Estado social sem violência, ele é, antes de mais nada, um Estado com acesso à educação, com acesso à cultura e com divisão de renda. Surgiu agora um mapa das desigualdades mundial e o Brasil é o segundo país no mundo com maior desigualdade econômica, com maior concentração de renda nas pessoas. A gente tem um PIB grande, mas está concentrado na mão de poucas pessoas, então a gente tem um grau de miserabilidade. Enquanto a gente não olhar para o grau de vulnerabilidade, para a miserabilidade das pessoas, a gente não vence os problemas que a segurança pública encaram como problemas. Vejam bem, eles são atentado à propriedade privada, assalto, roubo, furto e uso de drogas. A gente não tem inteligência para lidar com o tráfico, para investigar quem é que está trazendo, como é que está trazendo, etc. A gente lida com o usuário ali na ponta, a gente pega quem está na rua usando drogas. Isso que a segurança pública do Brasil encara como problema. Por que eu estou falando que é isso? Porque a Polícia Civil do Estado de São Paulo está inoperante. Não existe contingente, 60% tem mais do que 45 anos e tem um déficit de mais de 15 mil trabalhadores. Sem a Polícia Civil não tem investigação, não tem precaução, não tem julgamento. Se a PM aborda na hora, vai para a delegacia, depois se não tem delegado pode soltar. Então um grau de impunidade para os crimes que deveriam importar, por exemplo, morte. O Brasil elucida 8% de suas mortes. Apenas 8% dos assassinos vão presos. Eu considero isso uma escolha do Estado. Um Estado que não contrata policial civil, que não investe em delegacia, que tem delegacia sem internet, sem telefone, sem água, sem papel higiênico, escolhe colocar uma polícia ostensiva, que a polícia militar é ostensiva, para ficar prendendo quem usa droga, e não investe em preservação de vida, elucidação de crime contra a vida e prevenção a crime. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Obrigado. Agora eu vou